de assumir as responsabilidades de ser pai, de ser mãe, de educar. Uma tarefa que está sempre rodeada de dúvidas, de erros, de acertos. Por que alguns pais conseguem um bom relacionamento com os filhos e outros fracassam nessa missão? O Jornal do Almoço de hoje vai discutir essa mistura de arte e ciência que é criar os filhos. A psicóloga Virgínia Suassuna está aqui para esclarecer dúvidas e dar dicas de como enfrentar as barreiras que surgem entre pais e filhos no dia a dia. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Anderson. É uma arte educar os filhos? Como é? É uma mistura, né, de arte e de ciência. Ciência, né, porque como todo cientista, você tem que ter interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito do comportamento do seu filho, né, verificando qual é a necessidade de cada idade. Então tem que ser curioso como cientista. E é uma arte, porque eu acho que a maior arte é aquela que a gente tem que desenvolver no sentido de não adjetivar os nossos filhos. A gente tem mania, não tem? De falar, olha, você é burro, você é preguiçoso. Então a gente tem que ter cuidado, você é bagunceiro. Então por isso que a arte corre um pouquinho por aí. Ok, Virgínia, vamos trinchar um pouquinho mais disso durante o programa de hoje. E você que está em casa também pode participar, esclarecendo dúvidas e contando um pouco da sua experiência também. O telefone é o 255-8282. Ligue e participe. Doutora Virgínia, os pais vivem, sem dúvida, um momento de dúvida, né? Um momento de dificuldade em educar os filhos. O que é mais importante hoje na hora de educar os filhos, para os pais? Olha, sem dúvida, é o autoconhecimento, né? E agora eu gostaria de convidar você aí, telespectador, para fazer uma striptease psicológica, né? O que seria isso? Seria interessante que você fosse devagarzinho, se desencilhando da sua função de pai, da sua função de mãe, para encontrar agora, aí, dentro de você, a criança que você foi. Porque provavelmente, se você foi uma criança super protegida, você vai ser um pai ou super protetor também, ou super permissivo, permitindo ao teu filho aquilo que como criança teus pais não lhe permitiram. De repente você pode aí encontrar outras crianças, por exemplo, dentro de você que foram rejeitadas. Então, se você, ao fazer a striptease psicológica, encontrar dentro de você uma criança que foi rejeitada, isso vai diretamente interferir no pai ou na mãe, que com certeza você está tendo. Virgínia, esse reflexo é inevitável? É inevitável, por isso que é importante. De uma forma ou de outra que acontece? De uma forma ou de outra, né? E o que é pior, às vezes acontece de uma forma inconsciente, Anderson. Por isso essa dica para você, vamos nos desfazer dos papéis de adultos e vamos encontrar a criança que muitas vezes se encontra lesada dentro da gente. E ela vai ter o reflexo. Você repete ou rejeita o modelo que a gente recebeu? Repete ou rejeita o modelo, porque na realidade nós somos frutos dele, né? Então às vezes você quer fazer diferente da sua mãe, né? No fazer diferente, você pode fazer o oposto e também prejudicar o seu filho, que um dia vai chegar num terapeuta e vai falar, eu quero fazer diferente da minha mãe. E aí o círculo neurótico, ele acaba se repetindo. Por isso que essa striptease psicológica é fundamental. Então, é claro que na medida em que você tem um diálogo muito mais pleno, né, muito mais livre com o seu filho, é claro que as discussões tendem, né, a acontecer, com certeza. A gente está vivendo uma fase em que as mulheres começam a ter filhos mais tarde. O que muda nessa maternidade tardia na educação dos filhos? Olha, geralmente mães que têm filhos, né, de uma maneira mais tardia, como a Ruth colocou, elas tendem a ser super protetoras. Elas ficam um pouquinho misturadas, né, entre mãe e avó. E aí, com certeza, vão impedindo que os filhos se desenvolvam naturalmente. Né? Aliás, eu pensei um pouco maldosa, não, Virgínia, com essas mães um pouquinho mais velhas, mãe e avó, é isso mesmo? É, porque a pessoa que provavelmente tem filhos, né, de uma maneira mais tardiamente, é provavelmente porque ela não teve condições de ter antes. Então, a ansiedade em ser mãe gera a superproteção, né, às vezes também o perfeccionismo, uma mãe super exigente, e tudo isso vai interferir no desenvolvimento da personalidade do seu filho. Mas a experiência de vida que essa pessoa teve, Virgínia? Olha, a experiência de vida, ela pode até colaborar no sentido de que pode facilitar, por um lado, no aspecto assim, cultural. Ela pode conhecer mais a respeito do comportamento da criança. Mas, intimamente, tem essa criança que foi afetada. Essa mulher que morreu de medo de não poder ser mãe. Ou esse pai que morreu de medo de não poder ser pai. E aí, na relação, tudo isso é esquecido, Anderson. O afetivo, o emocional, ele fala mais forte. Pois é, a Ruth tocou no assunto, comentou a respeito das mães mais velhas, né? Nós vamos pegar o outro lado agora. A fonoaudióloga Lara Gilberto foi mãe aos 17 anos. Para ela, a maternidade na juventude facilitou a convivência com o filho.
vale muito mais essa questão do companheirismo do que aquele excesso de afetividade, de compromisso em estar sempre transpondo para os filhos aquele amor, aquele carinho, que na minha relação, que acontece com ela, é uma coisa mais espontânea. Nós vivemos juntas, nós crescemos juntas. Eu gosto muito de ter mãe nova e faz mais coisas assim com a gente, pula, senta no chão para jogar jogo comigo. E eu acho isso muito bom. Virginia, a gente pode falar que existe uma ponderação, é mais fácil ter mãe mais nova, é mais difícil ter mãe mais velha ou não? Estatisticamente dizem que sim, mas eu acho que depende muito mais, né, do emocional da mãe. Porque às vezes a mãe, na idade, ela é jovem, mas não tem uma maturidade psicológica para ser mãe. A gente está vendo aí adolescentes com 14, 15, 16, 17 anos sendo mães, sem também nenhuma estrutura emocional. A Lara se transformou num exemplo positivo, mas poderia, né, numa certa idade, também ser um exemplo negativo. Exatamente, ser um exemplo negativo. Quer dizer, não são todas as pessoas que com uma idade cronológica menor, né, necessariamente vai ter essa facilidade de ser companheira da filha. Ao contrário, Anderson, me ocorreu aqui agora que ela pode até vir a competir com a própria filha quando a filha estiver na adolescência. Então, eu acho que aquele autoconhecimento, aquela estrutura psicológica, gente, ela é fundamental. Fica só uma dúvida com você. Nesse caso, o papel dos avós, por exemplo, ele passa a ser fundamental e ele passa a ser significativo na criação e na educação do filho? Caso a mãe seja uma mãe mais nova, sim, se os avós também forem equilibrados, né? Porque às vezes eles vão querer transformar os netos naquilo que os filhos de alguma maneira não foram. Então é uma questão muito delicada, né? Depende dos avós. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo comercial e a seguir você vai ver. Depois de passar por uma educação repressiva, os pais de hoje enfrentam dificuldades para educar os filhos. Aguarde um instante só. O Jornal do Almoço volta falando sobre a arte de educar os filhos. E depois de passar por uma educação repressiva, sem diálogo, os pais de hoje enfrentam dificuldades para assumir a missão de educar. É meio complicado, né? Você tem influências diversas, né? Positivas e negativas, a maioria é negativa, né? Televisão, o mundo que a gente vive é muito complicado. Esse corre-corre no dia a dia realmente não fica fácil a gente dar as atenções, né, merecidas, né, que a criança precisa, né? Realmente a gente tem que dividir muito o tempo para poder, como diz, acertar esses contratempos aí. O que preocupa é o futuro, que a questão de educação, o futuro da criança é mais preocupante. Virginia, a correria do dia a dia e as influências externas, como os meios de comunicação, as amizades, isso realmente atrapalha a educação dos filhos ou acaba sendo um pouco desculpa para os pais? Olha, isso explica alguns dos fatores que de alguma maneira interferem na educação, mas não justifica. Eu fico pensando que você também aí, nós somos um grande meio de comunicação. E como eu estava colocando no início, o perigo, né, da gente ficar adjetivando os filhos. A gente às vezes faz profecias para os filhos que às vezes a gente não se dá conta, né? Tá, o meio de comunicação interfere, mas você também interfere. Se você é burro, você é desleixado, você é sem vergonha. Não, o outro é inteligente. Então são essas profecias, né? Essas palavras, elas vão grudando no corpo do seu filho. E são profecias que vão se realizar. Feito tatuagem, se você tivesse assim um olhinho mais com mais condições de olhar no fundo do seu filho, você seria capaz até de ver um burrinho, até de ver um super inteligente, porque a palavra gruda e transforma o filho naquela palavra que acaba sendo maldita. Então, tudo bem, o tempo, o estresse, interfere. Mas e nós como também meios de comunicação, até que ponto a gente não está interferindo e transformando os filhos nessas palavras malditas? Daria para a gente traçar um perfil, traçar as principais características dos pais que têm sucesso na relação com os filhos? Sim, são os pais principalmente que fazem um bom contato, que têm um bom diálogo e principalmente o exemplo, né? O exemplo do respeito dentro de casa. Os pais que se respeitam vão ajudar os filhos a dosarem tanto os seus impulsos de agressividade quanto de afetividade. Eu faço o papel dos pais aqui, por exemplo, que eles falam assim muito. Mas o meu filho não me escuta, eu tenho que conversar com ele, muita diferença de idade, a turma dele, ele nunca para me escutar. A culpa seria, nesse caso, então, do filho? Olha, eu acho interessante. Se o filho não está escutando, de repente você também não está sabendo falar.
para um bom ouvido, precisa ter um correspondente que é uma boa boca. Então você precisaria estar aí escolhendo o horário, o local, se existem outras pessoas presentes no ambiente no qual você está querendo desenvolver um papo com ele. Então eu acho, antes de ficar preocupado com o ouvido do seu filho, sempre verificar o seu, o nosso e principalmente a nossa boca. Então nós estamos recebendo aqui perguntas de telespectadores. A Maria das Graças, da Vila União, diz que é separada do marido e que o filho dela é muito ligado ao pai. Possivelmente ela tem problemas nessa relação. Como é que ela deve agir? Olha, é tão interessante, a coisa que você deve fazer, não só pode, mas deve fazer, é permitir que ele continue ligado ao pai. Porque você se separou do seu marido, mas o seu filho não se separou do pai. Então, na medida em que você for dando permissão para que ele possa amar os dois, com certeza ele vai ser uma criança equilibrada. Então, se não, não. Completando aqui, a Carmen Lúcia, do Pedro Ludovico, também é separada e ela quer saber como educar um casal de filhos. Permitindo que eles tenham acesso a esse pai. Foi você quem se separou, não foi o seu filho, né? De alguma maneira se separou do seu marido. Porque, na realidade, a função do pai é tão importante quanto a da mãe. Antigamente pensavam que não, né? Que só a mãe tinha, assim, a importância maior. E hoje a gente tem verificado que os dois são importantes. Então, permita que ele tenha acesso a esse pai. Né? Acho que é fundamental. A Débora, do Setor Sul, tem uma filha de 1 ano e 7 meses. Ela quer saber se tem algum problema da criança tomar banho com os pais, dormir na cama com os pais. Ela questiona a sexualidade, alguma interferência dessa relação na sexualidade da criança no futuro. Se a criança está acostumada desde pequenininha a tomar banho com os pais, isso não tem nenhum problema. Ao contrário, vai favorecendo a curiosidade sexual, né? E na medida em que favorece a curiosidade, você pode estar respondendo assim que a dúvida acontecer. Agora, dormir na cama com os pais, sim. Primeiro porque impede, né, a sua atividade sexual com o seu marido. E aí não tem nada assim de positivo. E quando ela for crescendo, o que pode acontecer é a dificuldade dela de sair da sua cama. Que em relação ao banho, ela mesma vai querer, né, vai chegar um momento na adolescência que ela não vai querer mais. Agora a cama é perigoso, provavelmente ela vai querer sempre. Por isso que é inadequado. Por que muitas crianças têm esse desejo de dormir na cama com os pais? Olha, não tem nada de sexual, sabe, Ruth? As pessoas até perguntam. É porque é mais gostoso mesmo, né? Se a gente for falar a verdade. É mais quentinho, é mais aconchegante. E porque muitas vezes, assim que o bebê nasce, os próprios pais viciam a criança, colocando-as, né, na própria cama. E depois fica realmente difícil tirá-las. Então, um conselho, assim que a criança nasce, ela precisa do seu espaço, ela precisa da sua cama. E você pode aconchegá-las no sofá, até mesmo assistindo televisão. Mas na cama, não. Com a Janete, do Parque Pneu, ela quer saber qual o procedimento para 2 crianças que adoram chamar a atenção, que não ficam quietas e se comportam principalmente quando tem visita em casa. Se a criança está chamando a atenção, é porque provavelmente você não está dando atenção adequada para ela na hora devida. Eu falo que a criança é que nem aquela plantinha. A plantinha, às vezes, ela não se importa todinha procurando a fotossíntese. Então, às vezes, a criança também se importa, né, chamando a atenção para encontrar a luz. Então, talvez, se você procurar dar atenção para ela num outro momento, ela não vai estar usando o horário da visita para realmente deixar você numa situação constrangedora. Então, tente dar atenção num outro momento. A Daniele, do Setor Aeroporto, quer saber por que o adolescente é rebelde. Ele precisa, às vezes, ser rebelde, porque ele está numa fase de independência emocional, né? Ele tem algumas modificações fisiológicas que estão ocorrendo e a psicológica também. Ele quer mostrar que ele é homem. Então, uma certa dose de rebeldia é necessária, né, desde que você não esteja assim, transcendendo todos os limites sociais. É natural, é normal. Como lidar com um adolescente rebelde? Depende da rebeldia dele. Ele, como essa criança, pode estar procurando uma forma, né, de ser visto, de ser ouvido, de ser questionador. Eu acho natural, depende da rebeldia, Ruth. A Lucimar Mendes, do Setor Urias, ela diz que tem 2 filhos pré-adolescentes e são super ativos. O que ela deve fazer numa situação dessa? Ativos em que sentido, né? Eu não sei que atividade é essa. Geralmente eles têm muita energia mesmo. É importante a gente estar canalizando essa energia. Então tem aí os esportes, tem os estudos. É importante você procurar atividades que deem prazer, antes que eles busquem outras atividades que de alguma maneira podem lhe contrariar. Né? Canalizar as energias, porque um adolescente que não tem energia, que também não é rebelde, não é normal. A Nilza Leite, do Setor Coimbra, pergunta se é verdade que um filho único pode vir a ser uma pessoa autoritária ou cheia de problemas. Dependendo da forma como o filho único, né, for criado, ele realmente pode ser autoritário. Se ele for desde pequenininho o reizinho da casa, é claro que ele vai querer reinar quando ele for grande. Então, independente de ser único ou não, depende muito da sua postura como mãe. A Flávia da Luz, da Torre Viera, quer saber qual que é a pior fase da criança. Tem uma fase de ensino mais difícil para a educação?
Não tem uma fase mais difícil. Cada fase inclui, assim, surpresas e dificuldades, né? Desde que o bebê nasce, algumas mães acham que é difícil amamentar. Quando a criança começa a andar, as mães acham que é difícil lidar com a criança que já não para mais sentada. Então, não existem fases mais difíceis. Existem nossas crianças que, de alguma maneira, estão aí por detrás dos nossos papéis, que tiveram, né, dificuldades em suas fases. E que, ao se depararem com as fases dos filhos, transformam essas fases em fases difíceis. Todas as fases contêm soluções e problemas. Dá para fazer uma lista das características principais, do perfil principal de quem fracassa na relação com o filho? Ah, com certeza, né? Pais super perfeccionistas, aquele que o filho chega e fala assim, pai, eu tirei 8, mas só hoje eu estava esperando 10. Então, aquele pai que tem uma expectativa do filho, até mesmo antes dele nascer, já sabem o nome, já sabem a profissão, esse vai fracassar, né? Porque nem toda criança, de alguma maneira, vai satisfazer a sua necessidade. Os pais super protetores, né, que têm cuidados excessivos com os filhos, tem mãe até que esquece que é mulher, né, fica só sendo mãe, então a super protetora com certeza vai fracassar. Aquela mãe que rejeita o filho, né, então a mãe que é super permissiva, que permite tudo, aquela que não permite nada. Então todos os extremos, com certeza, vão causar fracasso. A Adriana Fernanda, do setor Negrão de Lima, ela tem 15 anos, e ela pergunta se uma criança for tomar bomba, os pais têm direito de bater nessa criança. Aí eu levo para você a questão do castigo. Quer dizer, não é porque a criança tomou bomba que ela deve apanhar, não, né? O castigo, ele é inversamente proporcional à idade da criança. O psicotapa, como a gente coloca, ele funciona. Mas ele funciona, inclusive o doutor Ayn Grusto, no livro dele, diz o seguinte, que crianças com menos de 30 meses de idade, que a criancinha, ela não tem ainda condições de compreender as suas ordens, de associar as ordens. Então, o psicotapa, às vezes, funciona. Então, o psicotapa, ele é inversamente proporcional. A criança vai crescendo, ela não tem necessidade do castigo físico, né? Existem algumas ordens aí que você pode dar, e na medida em que ela tenha condições de compreendê-las, se tem afeto, se tem carinho, se tem exemplo, com certeza ela vai obedecer. Agora, só completando a questão da bomba, Anderson, a criança ou adolescente que tomou bomba, eles vêm provavelmente de um ano de estudo de fracasso. Então, a bomba é apenas um reflexo, é apenas um efeito. Você deveria estar acompanhando o seu filho desde o mês de fevereiro para evitar a bomba, né? Não adianta agir no efeito, o importante é a causa. Virginia, mas nesse caso aí você falou o castigo físico, mas há um castigo, se ela tomou bomba, ela pode ter um castigo, não tem problema. Tem outros castigos, eu fiquei ligado no psicotapa, né, Anderson? Foi bom você colocar. Não existem formas de castigos que não são físicos, né? E o castigo, ele deve ser utilizado para corrigir seu filho, não para agredir o seu filho. Você pode, por exemplo, tirar alguns privilégios, tirar o futebol, tirar o cinema, tirar o shopping, né, tirar o namoro, principalmente, tirar aquilo que realmente lhe dá prazer. Então, a retirada de privilégios é fundamental na educação, mas não o castigo físico. Qual deve ser a dose de liberdade dentro de uma boa educação dos filhos? Vamos saber, porque alguns goianienses pensam sobre o assunto. Eu acho que muita liberdade também atrapalha, né? Ficar demais à vontade. Ninguém preocupa comigo em casa, vou fazer o que eu quero, chegar a hora que eu quero. Eu não acho legal. A gente tem bastante interrogação com relação ao melhor caminho a seguir, né? Porque nós estamos dentro dos limites, né? Então, realmente, tem que criar muito de perto, ouvindo muito, participando muito. Ei, Virginia, é uma boa indagação. Até que ponto vai a liberdade que os pais podem dar aos filhos? Olha, é uma questão assim muito relativa, porque se a gente for pensar um pouquinho no que é educação, educar na realidade é sinônimo de frustrar. Então os nossos filhos, eles também precisam ser frustrados, eles não podem ter uma dose de liberdade assim, imensurável. Então eu acho que é a arte e a ciência. É preciso ter limite, é preciso ter horário para voltar para casa também. É muito importante você verificar com quem os seus filhos andam. É importante recebê-los na sua casa, porque na medida em que você está recebendo os coleguinhas do seu filho, você está sabendo com quem que eles estão andando, né? Então é preciso sim uma certa dose de liberdade, mas se você tiver dúvida, é preferível assim pecar até pelo excesso um pouquinho de autoritarismo do que pelo excesso de liberdade. E essa é a dúvida de muita gente, parece. A Graciete Viana da Vila Itatiaia diz que tem um filho de 4 anos, que ele é muito ativo e ela não consegue ter autoridade sobre ele.
Aí precisaria verificar um pouquinho, Eliette, a criança de novo que você foi. Será que seus pais foram autoritários ou será que seus pais foram permissivos também? Olhe um pouquinho para a criança dentro de você, porque se você, com um filho de 4 anos, não está conseguindo colocar limite, com certeza a deficiência está em você, não está nele. E provavelmente ele vai lhe dar muito trabalho. Então comece agora buscando dentro de você a criança que existe. E a Sônia Maria, do Jardim América, qual o procedimento da família quando uma criança de 7 anos se interessa por pornografia? Olha, com tantos estímulos visuais, se interessar por pornografia é natural. Nós também, né, com 7 anos, nós também tínhamos a nossa curiosidade, só que não era tão explícita quanto a dos dias de hoje. Então, o que eu lhe sugiro é que sente com essa criança, que adquira alguns livros sobre sexualidade e que vá destrinchando com ela as curiosidades dela. Porque se você não fizer isso, é claro que ela vai procurar em livros pornográficos, assistindo fitas pornográficas. Então, eu acho que você pode ser o instrumento principal. A Cleusa, do Sonho Verde, tem um filho de 3 anos e meio. Segundo ela, ele anda muito custoso. Ela e o marido se separaram recentemente. Ela quer saber se isso pode ter alguma interferência no comportamento da criança. Com certeza, existe sim uma influência direta, porque na realidade ele não tem a clareza que você tem dos motivos pelos quais você tomou essa decisão. Para a criança é como se fosse um balão que de alguma maneira estourasse, sumiu, deixou de estar, né, no dia a dia presente. Então, provavelmente, ele está realmente sentindo, e nesse momento é importante que você permita que ele tenha contato com esse pai. Ele está separado de você e não do seu filho. A Ideniusa, do Pinel Oeste, ela tem um filho, né, e não tem paciência com essa criança, principalmente para brincar com ela. Como é que se faz? Primeira coisa, foi muito importante você admitir que você não tem paciência, porque tem pais que não admitem os próprios defeitos, né? Então, é importante você verificar por que motivos você não está tendo essa paciência com ele. Será que ele foi um filho aceito? Será que ele foi um filho rejeitado? E às vezes é até preferível você substituir alguém, né? Deixar com que ele possa brincar com uma outra pessoa, porque ele realmente precisa de uma figura afetiva. E se você não tiver neste momento, que eu acho que você pode vir a estar disponível para satisfazê-lo, pegue uma pessoa, né, da própria família, para que possa, de alguma maneira, trocar afeto com ele. A Luísa, da Vila Redenção, conta que cria um neto há anos. Só que nos últimos tempos ele anda muito agressivo com ela. O que ela deve fazer? Às vezes, até a falta dos pais, né? De repente, é uma avó, né, que cria, é uma avó que cria o neto. Então, provavelmente pode ser a falta da figura materna ou paterna, e talvez esteja na hora de você começar a explicar um pouquinho por que ele está ali com você. Às vezes ele pode até estar pensando que é você que quer que ele fique com você. Comece a explicar. A criança hoje em dia, diante de tantos estímulos, ela tem uma inteligência diferente, né? Então comece a explicar os motivos pelos quais você está com ele. Acho que é fundamental. Virginia Magda, do Conjunto Fabiana, ela tem um casal de adolescentes e queria saber se ela pode impor horários para saída, chegar em horários de restrição que os pais fazem. É fundamental, né, Magda? Acabei de colocar que é importante demais o horário. Agora, cada adolescente, porque é interessante, dependendo da idade do adolescente, ele quer ter um horário diferente em relação ao irmão. Então, o adolescente de 12, ele não vai ter o mesmo horário do adolescente de 14, porque aí você pode começar a complicar a relação deles, né? Essa questão de irmãos, inclusive, a própria Magda pergunta como agir diante das brigas entre os adolescentes, e a Nilce, da Vila Santa Helena, quer saber também como agir das brigas entre irmãos. Pode abordar isso depois, né? Isso, o programa sobre briga entre irmãos, relacionamento entre irmãos, a gente vai estar abordando daqui 15 dias nesse mesmo horário. Só retomando a questão do horário, tem várias perguntas aqui sobre a mesma questão. Maria Lina, da Vila Mutirão, qual é a melhor forma para segurar uma menina de 12 anos em casa? Vai muito aquela coisa de sair também, né? E a Beatriz do Centro também tem a mesma dúvida. Para algumas coisas os pais são liberais, se é um rapazinho, uma mocinha, para outros não, se é uma criança ainda e tal. Como é que é isso? É o grande conflito, né? Aí vai uma dica importante para vocês. Vocês não podem se deixar influenciar, né, pela seguinte fala do adolescente. Eles dizem assim: mas eu tenho 12 anos, a minha amiguinha também tem 12 anos e a mãe e o pai dela deixam. Essa é a grande justificativa que eles adotam. Eu acho que não. Eu acho que cada família tem que encontrar o próprio horário, porque aí vai também da confiança que você tem no seu filho. Agora, é fundamental, sim. Imagine uma criança de 12 anos voltando 3, 4 horas para casa. Né? Eu acho que ela está, assim, antecipando fases importantes do desenvolvimento dela. Eu acho que tem que ter horário, acho que tem que ter limite. E nesse momento, infelizmente, a gente vai ter que ter uma postura um pouquinho mais autoritária. Porque, na realidade, vocês são, em alguns momentos, crianças, em outros momentos, adultos. Isso não é uma justificativa dos pais, é uma realidade.
podem olhar para dentro de vocês. Tem horas que vocês têm atitudes que nos surpreendem, mas tem horas que vocês pecam um pouquinho ainda pela ingenuidade. Mas sempre tem aquela coisa, amanhã o amiguinho foi, deixa eu ir também. E aí o pai tem que ter realmente autoridade, pulso firme para falar não? Autoridade, pulso firme para falar não. Porque o que é errado, né? É tão interessante, às vezes a criança quebra um copo de requeijão. Então tá certo, né? Porque foi só um copo de requeijão. Depois ela quebra um copo de cristal. Aí está errado. Não. Errado é sempre errado. Então, é nesse espaço que a gente vai deixando que os filhos vão entrando e vão nos manipulando. E quando eles dizem assim, puxa vida, mas os pais da minha amiguinha deixam, peçam para eles compararem também que vocês são pais diferentes, que nem todo mundo é igual. Então, dessa forma, você está podendo, assim, contradizer e contra-argumentar o argumento que vem da adolescência. A Sirlene Arruda, da Vida Consocial, pergunta se existe algum problema em educar um filho com a influência de outras pessoas. Ela não especifica quem são essas outras pessoas, mas possivelmente são familiares. É impossível quase você educar um filho hoje sem influência de familiares. O importante é você estar tentando aparar essas influências. Vamos supor, se você passa o final de semana na casa da sua sogra e ela fala, não, menino, você pode comer assistindo televisão, né? Que é uma coisa muito comum. E se você tem como princípio que isso é errado, acho que é importante até na frente dela falar, não, olha, lá em casa é diferente, a gente está fazendo uma opção diferente. Então a criança passa a ser vítima dessas outras influências, porque nós adultos também somos vítimas dessas influências e às vezes não temos coragem de enfrentar esses outros adultos. Então acaba interferindo, mas você tem como lidar. Ok, Virginia, só para encerrar, qual o conselho para os pais? Exemplo e diálogo. Sempre? Sempre. Então tá bom, Virginia, obrigado pela participação. Até o próximo programa. Até o próximo.